Olá, mulheres. Evelyn Maciel aqui. Vamos dar continuidade ao livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Chegamos ao capítulo 24. Por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Mentalidade de deserto, #9. Vendo João, pois Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça, sobreviva, viva, até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21, do verso 21 ao 22, com acréscimos da autora. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito das dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era a sua vontade para ele. Pedro queria ter certeza de que se ele ia passar tempos difíceis, então João também iria. Como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da sua vida. Tomar conta, ter nossa mente na vida dos outros, nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja, a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno, uma mente e um coração calmos e imperturbáveis é a vida do corpo, mas a inveja, os ciúmes e a ira é a podridão dos ossos. Provérbios 14, verso 30, com acréscimos da autora. A inveja levará uma pessoa a se comportar de forma insensível e áspera, às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se há alguém em sua família que parece receber mais atenção do que você, não o odeie. Confie em Deus. Faça o que ele lhe pedir para fazer. Descanse nele para receber favor. E você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, define a palavra grega traduzida como inveja como o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou a prosperidade de outros. Ciúme é definido pelo Webster como um sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Interpreta essa definição como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce de sentimentos de inveja. Não comparar nem competir. Suscitaram também entre si uma discussão acirrada sobre qual deles parecia ser e era considerado o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, reinando como imperadores, deuses sobre eles, são chamados benfeitores e praticantes do bem. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige e lidera seja como o que serve. Lucas 22, do 24 ao 26, com acréscimos da autora. Quando eu era jovem, tinha muitas lutas com o ciúme, a inveja e a comparação. Essa é uma característica dos inseguros. Se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância com o indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e estar se dando bem. Aprender que eu era um indivíduo, que Deus tem um plano único e pessoal para a minha vida, tem sido com certeza uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor me deu. Estou segura de que não preciso comparar-me ou comparar meu ministério com ninguém. Sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais eu luto. Em Lucas 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor, ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que a vida no reino de Deus é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou-lhes muitas coisas, como: muitos que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Marcos 10, 31. Regozijem-se com aqueles que são abençoados. Lucas 15, do 6 ao 9. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. Mateus 5, verso 44. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus disse que é poder real. Evite competições mundanas.
Não nos deixemos possuir de vanglória e orgulho, competição e desafio, provocando e irritando uns aos outros, tendo inveja e ciúme uns dos outros. Gálatas 5, verso 26, com acréscimos da autora. De acordo com o sistema do mundo, o melhor lugar para estar é na frente de todos os outros. O pensamento popular diria que deveríamos tentar chegar ao topo, a despeito de quem quer que tenhamos de ferir na nossa escalada. Mas a Bíblia nos ensina que não há tal coisa como paz real até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros. Mesmo no que se supõe ser considerados jogos de brincadeira, frequentemente vemos a competição perder tanto equilíbrio que as pessoas acabam discutindo e se odiando, em vez de simplesmente relaxar e passar um tempo agradável juntos. Naturalmente, os seres humanos não jogam para perder, todos fazem o seu melhor. Mas quando uma pessoa não pode desfrutar um jogo a menos que esteja ganhando, ela definitivamente tem um problema. Possivelmente um problema profundamente enraizado que está causando outros problemas em muitas áreas da sua vida. Deveríamos, com toda a certeza, fazer o nosso melhor no trabalho. E não há nada de errado em querer se sair bem e progredir nessa profissão. Mas encorajo-o a lembrar de que, para o crente, promoção vem de Deus e não do homem. Não precisamos fazer o jogo do mundo para progredir. Deus nos dará favor com ele e com os outros se fizermos as coisas à sua maneira. Provérbios 3, do 3 ao 4. Ciúme e inveja são tormentos do inferno. Gastei muitos anos da minha vida sendo ciumenta e invejosa de qualquer um que parecesse melhor do que eu ou que tivesse talentos que eu não tinha. Secretamente, eu vivia em competição com os outros em ministério. Era importante para mim que meu ministério fosse maior em tamanho, mais bem frequentado, mais próspero, etc., do que o de qualquer outra pessoa. Se o ministério de outra pessoa superasse o meu em qualquer aspecto, eu queria me sentir feliz por aquele indivíduo, porque sabia que era a vontade e a maneira de Deus, mas alguma coisa em minha alma simplesmente não o permitia. Descobri, à medida que cresci no conhecimento de quem eu era em Cristo e não em minhas obras, que ganhava liberdade em não ter de comparar a mim mesma ou qualquer coisa que fizesse com quem quer que fosse. Quanto mais aprendia a confiar em Deus, mais liberdade desfrutava nessas áreas. Aprendi que meu Pai Celestial me ama e fará por mim o que for melhor. Por mim. O que Deus faz por você ou por mim pode não ser o que ele faz por outra pessoa, mas devemos nos lembrar do que Jesus disse a Pedro: não se preocupe com o que eu decidir fazer com outra pessoa. Siga-me. Uma amiga minha, certa vez, recebeu o dom do Senhor que eu estava desejando e aguardando por muito tempo. Bem, eu não considerava essa amiga nem um pouco espiritual como eu, então senti muito ciúme e inveja quando ela veio alegremente à minha porta compartilhar comigo o que Deus havia feito por ela. Claro, na sua presença fingi estar feliz por ela, mas em meu coração não estava. Quando ela se foi, jorraram atitudes que eu jamais pensaria que estivessem em mim. Na verdade, ressenti-me com a bênção que Deus lhe dera porque não achava que ela merecia. Afinal de contas, eu ficava em casa, jejuava, orava, enquanto ela corria para lá e para cá com seus amigos e tinha bons momentos. Veja você, eu era um fariseu, uma religiosa snob e nem mesmo sabia disso. Deus coloca os acontecimentos muito frequentemente da forma como não escolheríamos, porque Ele sabe do que realmente precisamos. Eu precisava livrar-me das minhas atitudes más, seja lá em que estava crendo. É importante que Deus disponha as circunstâncias de tal forma que tenhamos finalmente de encarar a nós mesmos. De outra forma, jamais experimentaremos a liberdade. Enquanto o inimigo puder se esconder em nossa alma, ele sempre terá certa parcela de controle sobre nós. Mas quando Deus o expõe, estaremos a caminho da liberdade se nos colocarmos nas mãos dele e lhe permitirmos fazer rapidamente o que ele deseja fazer. Deus já havia, na verdade, proposto na minha vida que o ministério da qual ele me faria mordomo deveria ser bastante grande e alcançar milhões de pessoas pelo rádio e pela televisão, por meio de seminários, de livros e de fitas de áudio. Mas ele não me traria a plenitude do ministério, exceto se eu crescesse nele. Tenha uma nova mentalidade. Amado, acima de tudo,
Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, verso 2. Reflita nessa passagem cuidadosamente. Deus deseja nos abençoar até mesmo mais do que nós desejamos ser abençoados. Mas Ele também nos ama o suficiente para não nos abençoar além da nossa capacidade de administrar as bênçãos apropriadamente e continuar dando-lhe glória. O ciúme, a inveja e a comparação de si próprio com os outros é infantil. Isso pertence inteiramente à carne e não tem nada a ver com coisas espirituais, mas é uma das principais causas para uma vida de deserto. Preste atenção nos seus pensamentos nessa área. Quando reconhecer padrões errados de pensamentos começando a fluir em sua mente, converse consigo mesmo um pouco. Diga a você mesmo: que bem me fará ter ciúmes dos outros? Isso não me tornará abençoado. Deus tem um plano individual para cada um de nós e vou confiar nele para fazer o melhor para mim. Não é da minha conta o que ele escolhe fazer para as outras pessoas. Então, determinada e deliberadamente, ore para que eles sejam mais abençoados. Não tenha medo de ser honesto com Deus sobre seus sentimentos. De qualquer maneira, Ele sabe como você se sente. Então, você pode também falar com Ele sobre isso. Eu disse coisas ao Senhor como esta: Deus, oro para que fulano seja abençoado ainda mais. Faz com que ela prospere, abençoa de todas as maneiras. Senhor, eu estou orando assim pela fé. Em meu espírito sinto ciúme dela e sinto-me inferior a ela, mas escolho fazer isso à tua maneira, quer eu deseje fazê-lo, quer não. Recentemente, ouvi alguém dizer que apesar de fazermos alguma coisa muito bem, sempre surgirá alguém que pode fazê-lo melhor. Essa afirmação teve um impacto em mim, porque sei que é verdade. E se isso é verdade, então qual o propósito de lutar toda a nossa vida para passar na frente de outra pessoa? Assim que nos tornamos o número um, alguém estará competindo conosco e mais cedo ou mais tarde aparecerá aquela pessoa que pode fazer o que quer que estejamos fazendo um pouco melhor do que nós. Pense em esportes. Parece que não importa o recorde atingido por um atleta, outro atleta surge e o quebra. E quanto à área do entretenimento, o astro do momento fica no topo apenas por certo período e então vem alguém novo e toma o lugar dele. Que terrível decepção é pensar que devemos sempre lutar para estar à frente de outra pessoa e então lutar para permanecer lá. Deus me disse há muito tempo que me lembrasse de que meteoros sobem rapidamente e conseguem muita atenção, mas geralmente eles permanecem por apenas um pequeno período. Na maioria das vezes, eles caem tão rapidamente quanto sobem. Ele me disse que é melhor estar presente para o embate à vista e fazendo o que ele me pediu para fazer com o máximo da minha habilidade. Ele me assegurou de que tomará conta da minha reputação. Da minha parte, decidi que o que ele quer que eu faça e seja está bem para mim. Por quê? Porque ele sabe o que posso fazer melhor do que eu. Talvez você tenha mantido uma fortaleza mental por longo tempo nessa área. Cada vez que você encontra alguém que parece estar um pouco à sua frente, você sente ciúme, inveja ou desejo de entrar em competição com ela. Se assim é, exorto-o a ter uma nova mentalidade. Ajuste sua mente para ser feliz pelos outros e confiar em Deus a seu respeito. Levará algum tempo e persistência, mas quando aquela velha fortaleza mental for destruída e substituída pela palavra de Deus, você estará a caminho da saída do deserto e da entrada da terra prometida. Capítulo 25. Vou fazer do meu jeito, ou então não faço de jeito nenhum. Mentalidade de deserto. #10. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E o que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, que não preparou seu coração para conhecer a Deus, cujo espírito não foi firme nem fiel a Deus. Salmo 78, do 7 ao 8, com acréscimos da autora. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos de deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão.
Eles até mesmo respondiam às suas instruções com obediência, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se não andarmos em sabedoria, gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa. Suponho que alguns de nós somos simplesmente por natureza um pouco mais teimosos e rebeldes do que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre nossas raízes e como começamos nossa vida, porque isso nos afeta. Nasci com uma personalidade forte e provavelmente teria gasto muitos anos da minha vida tentando fazer as coisas do meu jeito, a despeito de tudo. Mas os anos que passei sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver em mim a mentalidade que ninguém iria me dizer o que fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essa atitude errada antes que ele pudesse me usar. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade e sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, ele não pode nos usar. Descreva o teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições me descrevem como eu era. O abuso que sofri na minha infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas, como disse neste livro, eu não poderia permitir que meu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebeldia ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta e escrupulosa ao Senhor. Crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer a vontade dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir um platô e pensar, cheguei tão longe quanto queria. Devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas áreas certas em que persistimos quanto possível, mas exorto-os a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. 1 Coríntios 5:6. Deus quer obediência, não sacrifício. Porém Samuel disse ao rei Saul: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar, imagens domésticas de boa sorte. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, do 22 ao 23, com acréscimos da autora. Um exame da vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. Certa vez, quando o profeta Samuel estava corrigindo Saul por não fazer o que havia sido instruído a fazer, a resposta de Saul foi: Eu achei que. Ele então continuou expressando sua ideia de como ele pensava que as coisas deveriam ser feitas. 1 Samuel 10, do 6 ao 8 e 13, do 8 ao 14. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência e não sacrifício. Frequentemente, não queremos fazer o que Deus pede e então tentamos fazer alguma coisa para compensar nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixam de reinar como reis na vida, Romanos 5,17, Apocalipse 1,6, por causa da sua teimosia e rebeldia? A introdução ao livro de Eclesiastes, na Bíblia Amplificada, diz isso: o propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido, sem o respeito e a reverência apropriados a Deus. Devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. Isso geralmente é culpa dos pais,
porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. Se Salomão tinha tanta sabedoria, como poderia ter cometido tantos erros tristes em sua vida? A resposta é simples. É possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus, mas sempre usamos sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou a sua vida tentando, primeiro uma coisa, depois outra. Ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pode comprar, o melhor de cada prazer do mundo. E, entretanto, isto é, o que ele disse na conclusão do livro: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Reverencia-o e presta-lhe culto, sabendo que ele é guarda dos seus pensamentos. Porque isto é o dever de todo homem, o propósito pleno e original da criação de Deus, o objetivo da providência de Deus, a raiz do caráter, o fundamento de toda a felicidade, a adequação de todas as circunstâncias e condições desarmoniosas debaixo do sol. Eclesiastes 12, verso 13, com acréscimos da autora. Deixe-me colocar com minhas próprias palavras o que eu entendo dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento da felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora de ordem será ajustada pela obediência. A obediência é obrigação total do homem. No que me diz respeito, essa é uma passagem admirável e eu o encorajo a continuar estudando-a. Obediência e desobediência, ambas têm consequências. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, verso 19. Nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós, mas a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisto. Se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões, assim são os nossos. Recentemente, meu filho mais velho disse: Mamãe, tenho alguma coisa para lhe dizer e posso chorar, mas me escute. Então ele continuou dizendo: Tenho pensado sobre você e o papai e os anos que vocês têm colocado nesse ministério e em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus e como nem sempre foi fácil para vocês. Perceba, mamãe, que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe. E quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que eu estou sendo beneficiado com a obediência de vocês e agradeço-lhes por isso. O que ele disse significou muito para mim e lembrou-me de Romanos 5,19. Sua decisão de obedecer a Deus afeta outras coisas, e quando você decide desobedecer, isso também afeta outros. Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto, mas, por favor, tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos, sua decisão os manterá no deserto com você. Eles conseguirão sair quando crescerem, mas posso assegurar-lhe que eles pagarão o preço por sua desobediência. Sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre obediência, mas por agora, simplesmente quero chamar a atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Traga todo o pensamento cativo a Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus para demolir e destruir fortalezas. Anulando nós os sofismas, teorias e questionamentos e toda altivez e coisa grandiosa que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus e levando cativo
todo pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias, o ungido, segundo Coríntios 10, do 4 ao 5, com acréscimos da autora. São nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55:8, o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos. Não importa o que você ou eu possamos pensar. Deus descreveu seus pensamentos para nós em um livro chamado Bíblia. Devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre desejando submetê-los aos pensamentos de Deus, sabendo que os deles são melhores. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Examine o que está em sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, a Bíblia, então lance fora seus próprios pensamentos e pense os dele. As pessoas que vivem na vaidade da sua própria mente não apenas destroem a si mesma, mas muito frequentemente trazem destruição aos outros à sua volta. A mente é o campo de batalha. É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás deflagrou. É a minha mais sincera oração que este livro o ajude a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalta contra o conhecimento de Deus, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. E assim nós finalizamos esse capítulo, e não apenas esse capítulo, mas o livro, Campo de Batalha da Mente. Eu espero muito que Deus tenha abençoado você com esta leitura, que a partir de agora você tenha na sua mente pensamentos que provêm do Senhor. Vá para a palavra, pense as coisas do alto, lembre-se que nós devemos pensar aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Que Deus te abençoe e até o próximo livro.